Fala pessoal, beleza? Passando aqui mais uma vez para trazer para vocês os assuntos tributários da semana, os assuntos que de alguma forma vão impactar vocês, empresários, contribuintes dos impostos, das contribuições, dessa sopa de letrinha em geral, gente, que a gente sabe que tem, ISS, Imposto de Renda, PIS, COFINS, enfim, uma infinidade de impostos que a gente precisa se atentar para saber se a gente está andando dentro das quatro linhas, tá certo, gente? Infelizmente, essa semana eu não consegui tempo para fazer os posts de costume, para colocar no Instagram os principais assuntos, mas quando acontece esse tipo de coisa, eu mesmo separo um assunto que eu acho importante que vocês saibam, para que a gente possa comentar no sábado, tá certo? Então vamos lá, para hoje eu separei o assunto chamado crime contra a ordem tributária, né? Quais são as condutas que levam ao crime contra a ordem tributária, qual é a penalidade, como que a gente pode evitar esse tipo de crime, tá certo? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, peço que você estiver me acompanhando pelo Instagram, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos, com o seu grupo, né? O seu grupo de WhatsApp, enfim, qualquer tipo de rede social que você tenha, leve essa informação para frente. Quem estiver me acompanhando pelo YouTube, a mesma coisa. Peço que também compartilhe, comente e leve essa informação para quem realmente precisa, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o crime contra a ordem tributária. Esse crime, gente, ele está configurado, ou melhor, ele foi regulamentado pela lei 8.137 de 1990, que regulamentou aí todas as hipóteses para a configuração do crime contra a ordem tributária, tá certo? Existe também outros crimes aí que estão no Código Penal, tá? Mas eu vou focar exatamente nessa lei e principalmente no artigo 1º dela. Mas antes de entrar aqui para falar de alguns pontos da lei, porque eu não vou falar de todos, tá, gente? Porque esse não é a intenção, é só para dar o alerta para vocês, tá bom? Um assunto importante que eu acho extremamente relevante para vocês é que o mero inadimplimento do imposto, da contribuição, né, não configura esse crime, né? Você, por algum motivo, não conseguiu pagar esse imposto, passou por uma dificuldade financeira, isso não é motivo para você responder por esse crime, tá certo? Então, aqui a gente sempre tem que lembrar da intenção, da forma com que foi configurado esse crime. Se houve a intenção do empresário ou do contribuinte de fraudar a Receita Federal ou a Secretaria da Fazenda, né? Se houve uma conduta fraudulenta, lembre-se bem desse ponto, tá, gente? Caso tenha, aí sim você comece a ficar preocupado, porque aí você pode responder sim pelos crimes contra a ordem tributária. E já adiantando para vocês, a penalidade é de 2 a 5 anos de reclusão e multa, gente. Então é sério, não é uma coisinha banal não, que você possa aí deixar para depois. Muito cuidado com isso, tá bom? Então é isso, né? Antes de entrar aqui nos assuntos mais importantes, eu vou dar uma lida aqui, principalmente no artigo 1º, tá bom? O artigo 1º ele fala o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Lembrando, condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Aqui, gente, só para quem precisa de um exemplo, por exemplo, você vendeu, não emitiu nota, esse dinheiro entrou no banco, a Receita ficou sabendo, e se você pagou um fornecedor com esse valor que você recebeu sem nota, então houve uma movimentação de entrada, uma movimentação de saída, mas cadê a origem do dinheiro? Cadê o registro fiscal da operação? Aqui, gente, já configura o crime, muito cuidado, tá? Então aqui você já pode responder aí por 2 anos, de 2 a 5 anos de reclusão, tá? Fraudar a fiscalização tributária. Então, se você mudar qualquer coisa no seu documento ou livro fiscal, gente, já configura. Muito cuidado também. Cuidado com essas ideias malucas aí de tentar reduzir o valor da nota. Não entre nessa, pelo amor de Deus, tá?
falsificar ou alterar nota fiscal. É impossível praticamente agora, tá? Com a nota fiscal eletrônica, você conseguir fazer alguma alteração no documento fiscal depois de emitido. Mas, caso exista essa possibilidade, a gente conhece, né, gente? A gente é brasileiro, enfim, não façam, tá, gente? Já configura mais uma vez o crime contra a ordem tributária. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba que deva ser falso. Gente, nota espelhada, esquece, gente, isso não pode fazer. Evitem por todas as formas cometer esse crime, tá certo? Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, documento fiscal ou documento equivalente. Então aqui é a famosa fiscalização, tá, gente? Veio um fiscal na sua empresa, solicita nota fiscal, livros fiscais, documentos fiscais equivalentes e você vai lá e apresenta. Caso você não apresente, você pode sim responder por um crime contra a ordem tributária. De novo, 2 anos de reclusão, de 2 a 5 anos ou multa. Cuidado, gente. Então esse ponto aqui é importante. Eu paro aqui, né, no inciso 5º. No inciso 5º ele fala que se eu deixar de apresentar um documento fiscal para o fisco, já configura o crime. Só que é aquela coisa, gente, a gente tem que lembrar do princípio, que eu até anotei aqui, de não produzir provas contra si. Se você analisou, você encontrou aí uma assessoria jurídica, um departamento tributário, e você colocou na mesa, eu tenho essas notas fiscais, tenho esses livros fiscais, que podem sim configurar o crime contra a ordem tributária de alguma forma. Se eu apresentar, eu vou acabar respondendo. Aí ele analisa e fala, bom, verdade, mas você tem um dever de fornecer. Então você precisa avaliar qual a melhor estratégia de defesa, se é apresentar isso para o fisco e de repente sofrer essa sanção, ou quem sabe não apresentar e você tentar resolver essa questão de outra forma, tá certo? Porque você tem um princípio de não produzir provas contra si mesmo, inclusive está pacificado, né? Ele está presente lá na Constituição Federal, então ele também pode ser usado numa possibilidade aí de uma estratégia, tá certo? De uma defesa. E agora, gente, entrando sobre como que a gente pode evitar esse tipo de coisa, né? Até coloquei aqui algumas dicas, tá? A primeira dica é: contrate uma consultoria ou uma assessoria especializada, principalmente no direito tributário, no planejamento tributário, para que você não faça nada fora do que está previsto na legislação. Lembrando, gente, que planejamento tributário, você está começando agora o seu negócio já está em andamento, ele já atingiu uma relevância importante, ele é totalmente válido, né? Você pode buscar formas de reduzir a carga tributária do seu negócio sem infringir lei nenhuma. Você pode fazer dentro da legalidade, mas você só não pode pegar essas soluções práticas do mercado, de algum amigo, de algum profissional aí, né, que encontrou uma solução, reduziu a carga tributária, mas você não tem base nenhuma legal disso. Você pode perguntar para ele, cadê a base legal disso? A pessoa fala, não tem, mas funciona. Não, sai dessa, gente. Não entra nessa. Existem formas de fazer o planejamento tributário sem nenhum risco para você, tá certo? E principalmente penal, né, gente? Ninguém quer sofrer aí um processo penal por conta de um planejamento mal feito. Muito cuidado, procure profissionais sérios para fazer esse tipo de coisa para vocês, tá bom? Jamais procure soluções simples, sem previsão legal. Eu já comentei, já antecipei para vocês aqui. Procurem sempre soluções com base na legislação, portaria, lei, decreto, resposta à consulta, que aí sim você está no caminho certo, tá? Fora isso, gente, você está indo para o outro lado da força, não é legal, tá? E recolha os impostos e entregue as obrigações acessórias no prazo. Isso é importante, porque se você faz isso, dificilmente você vai entrar na configuração desse crime. Mas caso aconteça uma omissão, né, por esquecimento ou por dificuldade financeira, procure uma autoridade fiscal, faça uma autodenúncia,
que aí você evita chegar nesse nível, que é o pior nível, né? Você chegar aqui a responder um crime contra a ordem tributária, tá bom? Essas são as dicas, né, que eu passo para vocês. É muito sério, gente, repetindo, é uma lei de 1990, não uma lei nova, então a gente não pode alegar desconhecimento dela, inclusive jamais podemos alegar desconhecimento de lei, tá bom? Agora é isso, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito cuidado contra os crimes contra a ordem tributária. Não é muito comum o empresário responder por um crime, porque ele chega nessa fase aqui, já é uma fase já complicada. Normalmente você consegue resolver via pagamento de multa, tá? Que é o mais comum, mas eu sempre alerto as pessoas, não vamos deixar chegar nesse nível, tá bom? E é isso, pessoal, que estiver me acompanhando pelos canais, no próximo final de semana eu posto mais um vídeo aí para trazer as novidades para vocês, tá bom? Um grande abraço, um bom final de semana, até mais!